Amados irmãos e queridas irmãs, hoje celebramos aquela noite em que uma luz de estrela brilhou de maneira diferente. Hoje celebramos a noite em que nasceu, como diz o Salmo para nós, o Salvador. Celebramos a noite em que os anjos cantaram: glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens por ele amados. Qual é o sentido de nós celebrarmos o Natal no tempo de hoje? Qual o sentido de nós fazermos uma ceia natalina em nossa casa? Qual o sentido de nós festejarmos o nascimento do Salvador? E até me alegro, que com espaçamento, distanciamento, temos a nossa igreja hoje tão repleta de pessoas, talvez e no recorde de pessoas, com todos os nossos cuidados, de manter aqui o distanciamento, espaçamento e nossos cuidados de saúde, porque é uma noite que a vida fica muito preocupado com a comida em casa, com a ceia em casa, com a arrumação da casa, e não pode ser isso em primeiro lugar do que a grande festa, que é eu não só receber Jesus na minha vida, como receber Jesus de fato em minha boca, com a Eucaristia, com o sacramento da comunhão. Bom, meus irmãos, a nossa sociedade ocidental, ela toda é movida pelo pensamento e pela vida de Cristo. Já começamos pelo nosso calendário, que é justamente marcado pelo dia, como nós ouvimos aqui antes do Glória, das calendas de Natal, o dia em que Jesus nasceu. Nós estamos no ano 2020 do nascimento de Cristo. É o ano 2020 do dia em que Jesus nasceu. A vida de Jesus, ela move o pensamento, as leis, a política, porque todo o pensamento ético aqui, de alguma forma, tem a influência do Evangelho de Cristo Jesus. Celebramos hoje a noite em que 3 pastores que eram dados à magia, que eram dados às religiões politeístas, viram um anjo que anunciava: nasceu para nós hoje um Salvador. E esses que adoravam a magos, que adoravam a vários deuses, foram até um estábulo, no curral, onde havia uma manjedoura, ou seja, uma vasilha de comida, adorar o Deus menino, o Rei de Israel, que acabara de nascer. Hoje celebramos a noite em que, diante do nascimento de uma criança, os anjos cantavam em adoração. Hoje celebramos a noite em que o rei Herodes ficou um pouco apreensivo, porque o seu poder estava sendo colocado em risco por uma criança que havia acabado de nascer. Hoje celebramos a noite de tantos episódios que foram preparatórios para o grande dia em que Jesus veio a esse mundo. Celebramos o nascimento de nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Agora eu volto à pergunta: qual é o sentido de nós celebrarmos o Natal hoje? Qual a razão de nós virmos a essa igreja hoje para uma missa festiva? Qual o motivo de nós nos reunirmos hoje em família para cearmos? Nesse tempo tão difícil, o que a gente pode celebrar no Natal do Senhor? O que nosso Deus e libertador, o que Deus e Salvador veio para nos libertar? O que esse Deus libertador veio para nos salvar? Do que somos salvos a partir de nosso Senhor Jesus Cristo? Meus irmãos, essas perguntas todas, elas, não quero aqui simplesmente respondê-las, mas a partir delas eu quero aqui direcionar o coração e a reflexão de todos nós. Nós hoje estamos celebrando o sentido da nossa vida. A nossa vida, ela se volta para Deus e só tem sentido nele.
O que seria da nossa vida se Jesus não tivesse se encarnado para nos salvar? Do que nós fomos salvos? Nós fomos salvos de uma condenação eterna. Nós fomos salvos de um tormento eterno e perpétuo. Porque Deus veio a esse mundo, nós podemos experimentar a verdadeira liberdade e a verdadeira paz. Como assim, Padre? Se não fosse Jesus Cristo a vir a esse mundo, a nossa vida seria dada a uma condenação de um tormento para sempre. Às vezes a nossa alma, a nosso coração fica um pouco angustiado, um pouco aflito, um pouco nervoso, um pouco assim temeroso. Mas, vez e outra, nós somos também envolvidos por esperança, nós somos envolvidos por uma paz, nós somos envolvidos por um acalento, por um amor. Se não fosse a oportunidade de salvação de nosso Senhor Jesus Cristo, essa paz que vez e outra sentimos, nunca poderíamos sentir. Esse conforto que vez e outra sentimos, nunca poderíamos ter. E ainda digo mais, essa paz que vez e outra nós sentimos, esse aconchego, esse acalento que sentimos aqui na terra, é uma pequena experiência do que para nós é reservado no céu. Sim, meus irmãos, o pecado original e o pecado que eu e você cometemos, eles trazem para nós sim uma condenação. Eles trazem para nós um prejuízo da alma. Eles trazem para todos nós uma vida de tormento e nos roubam o céu. Mas a visita de Jesus Cristo pode nos trazer a salvação justamente disso. A salvação da condenação devida aos nossos atos errados. A salvação que nós teríamos que pagar, que teríamos que cumprir pelos nossos atos pecaminosos e os atos dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Mas pelo amor e misericórdia de Deus, Ele veio até nós para nos salvar. Essa salvação que nos foi alcançada por Jesus Cristo, essa salvação que nos chegou através desse menino Deus, ela também nos inspira práticas do dia de hoje para podermos viver nessa paz, para vivermos nessa liberdade. E ali a imagem do presépio nos ensina tantas coisas. Numa imagem que eu acabei de dizer aqui, porque quando a gente olha o presépio como aquele que está ao fundo da igreja, nós vemos ali, claro, uma palha limpinha, uma graminha, os animais até muito bonitinhos e limpinhos, mas sabemos bem que não é esse o ambiente de um curral. O ambiente de um curral é um ambiente com um cheiro assim um pouco desagradável, né? É um ambiente não tanto muito hospitaleiro, não é um ambiente de uma dignidade para alguém nascer, e foi ali que o Senhor fez. Largou mão já, desde o seu início, de todos os poderes, todos os bens desse mundo. Ele é Deus, foi Deus que quis nascer assim. Foi Ele que quis que fosse dessa maneira o seu nascimento. É claro que nós, diante do nascimento das nossas crianças, não vamos deixar de cuidar da sua saúde e do seu bem-estar. Mas para todos nós, a imagem do presépio já é uma imagem de quanto é passageiro os bens desse mundo. Quantos são passageiros os bens desse mundo? Os bens desse mundo, eles estão aqui, estão a nosso serviço para que nós possamos direcionar o nosso coração a Deus. Daí que a nossa ceia de Natal hoje, ela é uma ceia que a gente costuma fazer um pouco mais do que uma refeição comum de uma casa, e que possamos assim chamar, né, de um banquete. E aqui, claro, eu não quero falar banquete no sentido aqui de um palácio de riquezas, mas todos nós buscamos fazer um pouquinho mais do que aquilo que é o costume da nossa casa. Gastamos um pouquinho mais à mesa. Por qual motivo? Para festejar
o rei que nasceu, para glorificar a Deus, para dar graças a Deus. Aquela mesa, um pouco mais servida, um pouco mais bem servida, ela não tem sentido só para forrar o meu estômago, só para mostrar na minha família o quanto que nós temos uma boa situação financeira, ou para ali a gente poder fazer uma festa que não vai acabar nunca, que a gente possa comer até o sol nascer e depois comer mais, comer. Não é só isso. É uma mesa para mostrar a riqueza de Deus, a glória de Deus, a alegria que vem de Deus. Mas e se não tivesse nada disso? Também estaria feliz, também estaria cheio da graça de Deus, faria também uma ceia com muito louvor, faria também uma ceia com muita alegria, na união com Deus, na festa com Deus, na glória para Deus. A imagem do presépio nos lembra: os bens desse mundo são passageiros. Aquilo que nós usufruímos desta terra é passageiro. Se ganhamos presentes, se demos presentes, maravilha. Podemos assim anunciar o grande presente que é Cristo, numa lembrancinha que nós damos às pessoas que amamos. Mas e se isso não houver? A alegria continuará do mesmo jeito, porque não é isso que faz a festa do Natal. A festa do Natal é a alegria do nascimento de Deus, a festa de que Deus nasceu. Não tem sentido nenhum também festejarmos de tantas maneiras sociais e familiares o Natal sem direcionar o nosso coração a Deus. Eu sei que nessa época do ano, daqui a pouquinho, quando começar a falar de Réveillon, mesmo não tendo tantas festas populares como costuma ocorrer, vai começar a aparecer muitas superstições, muitas dicas de superstições que sabemos que é uma prática não cristã. Porque uma vez que eu acredito em um objeto, eu acredito num rito ali de coisas que eu faço, e não ali coloco simplesmente meu coração em oração a Deus, eu ali estou deixando de ser cristão para ter uma postura simplesmente espírita. Hoje nós olhamos para o presépio e vemos ali 3 homens, 3 reis magos, 3 pastores que abriram mão da sua religião espírita, porque eles viram um menino que o anjo anunciou: eis o sinal que eu vos darei, e encontrareis um menino envolto em faixas, deitado em uma manjedoura. Não é uma coisa comum ver uma criança numa manjedoura. E quando aquele anjo anuncia, os pastores deixam as suas terras, deixam ali a sua casa, levam os seus bens: ouro, incenso, mirra. Ouro, que é a riqueza do rei; o incenso, que é dado somente a Deus; e a mirra, que é a prefiguração da sua morte. Ali os reis magos abrem mão das suas religiões para poder oferecer adoração ao rei. Se o seu coração ainda está preso a algo que te afasta de Deus, a algo que não te direciona 100% a Deus, o Natal também é ocasião de, quem sabe, abrir mão disso. Eu não sei na sua vida, aquilo que talvez você venha carregando há tanto tempo, já como um mau hábito, e aqui pode ser de outras religiões, ou de pecados que você reconhece. Hábitos que você reconhece que são ofensivos a Deus. Eu penso que essa noite, ao estar ali em oração à meia-noite, o horário tradicional de que celebramos o nascimento do Salvador, eu penso que é a ocasião de você fazer um compromisso com Deus, como aqueles reis magos que abriram mão da sua religião, do seu credo, das suas práticas, para adorar ao único Deus verdadeiro. Naquele momento, eles abriram mão, que você também possa abrir mão daquilo que te afasta ainda de Deus, daquilo que ainda te impede de ser totalmente do Senhor, aquilo que te faz, te atrapalha nessa oferta a Deus. É interessante até a imagem do incenso que é oferecido a Deus, porque o que é um incenso? Essa fumaça que nós utilizamos na liturgia, que vem desde o tempo bíblico, é uma resina extraída de algumas árvores,
que tem um perfume. E ali existem vários aromas de incenso. O incenso, enquanto pedra, não é tanto perfume assim. Mas à medida que você queima o incenso, e dessa forma eu digo, destrói o incenso, aquela fumaça, ela preenche o ambiente, ela sobe aos céus, representando nossas preces que sobem a Deus, e ali se torna uma oferenda. Uma outra imagem muito usada no Natal é a vela. A vela, que é símbolo da luz, que é Cristo, da luz que habitou na noite. Eu imagino que naquele presépio devia ter uma claridade muito grande, não só pela estrela que ele conduziu os magos, mas também pela própria presença de Deus ali naquele lugar. Símbolo da presença de Deus é a luz. A vela representa o Cristo, tanto usada nas mesas de Natal. E o que a vela, como que ela emite a sua luz? Se consumindo, se imolando, se sacrificando. Compreendamos que a nossa oferta a Deus, a nossa entrega a Deus, supõe do nosso coração o quê? Um sacrifício, uma oferenda. Aqueles reis magos sacrificaram o cofre deles oferecendo ouro, oferecendo incenso, oferecendo mirra, que era também uma espécie de perfume. Eles sacrificaram o cofre, sacrificaram os bens deles. Qual é o bem do seu coração que nesta noite precisa ser sacrificado por Deus? Precisa ser oferecido a Deus. A salvação, ela chega até cada um de nós a partir da nossa entrega e da nossa oferta a Deus. Que essa noite possa ser preenchida por uma grande alegria no seu coração. Uma alegria de doar para Deus algo. Deus já te doou tantas coisas. Deus doou a sua vida, Deus doou a sua família, Deus doou o seu emprego, Deus doou a sua casa, Deus permitiu ter os bens da sua casa, o alimento da sua mesa. Tantos bens Deus já ofereceu para você. O que hoje você pode oferecer ao Senhor? Que cada um aqui agora possa pensar, o que você de fato pode sacrificar por Deus? E pense, o que mais Deus quer da sua vida? O que mais Deus quer que você ofereça a Ele? O que Deus mais espera da sua parte, que possa ser agora deixado de lado, por causa dEle, por causa de Deus? Que essa alegria do Natal preencha o teu coração, e sem nenhum peso no coração, você possa se oferecer o teu coração a Deus, oferecer a Deus o Salvador. E que ao oferecer nesta noite a oferta ao Senhor, você possa também dizer como os anjos que cantavam: glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens por Ele amados. Que você tenha um Natal santo, realmente santo, o Natal configurado a Cristo, o Natal oferecido a Cristo, o Natal em que você de fato abraçou essa mensagem do Salvador, a mensagem desse menino que veio para te dar a libertação, a mensagem desse menino que veio te trazer a paz. Que cada um agora, nesse instante de silêncio, possa refletir: o que eu posso oferecer a Deus nesta noite de Natal?